Fala aí, torcedor do Palmeiras! Vamos agora para as últimas notícias do Verdão. Cara, fica até o final desse vídeo que esse vídeo tá recheado de muita informação, muita notícia do Palmeiras, coletiva do Abel. Olha aí, ó, não importa o que diga, soltou o verbo, soltou a sua opinião acerca de Abel Ferreira. Então fica até o final, confere aí e deixa o like, se inscreve no canal que aqui tem muita notícia do Verdão. Na segunda parte, Palmeiras foi melhor e perdeu o jogo. Resumidamente, o jogo acaba por ser isso. Acho que nós, com as substituições que fizemos, conseguimos criar muito mais oportunidades do golo, chegar ao nosso adversário e depois, num lance, numa situação de 2 contra 1, onde estamos com total superioridade numérica dentro da área, uma situação de toque e rompe, e o nosso adversário acabou por ser muito feliz. Como eu vos disse várias vezes, é importante fazermos golo primeiro. Relembro que a primeira oportunidade flagrante é nossa, do Maurício, no penalti. Tivemos na segunda parte mais outra que o nosso adversário tirou um remate do Vitor Roque. Portanto, o Vitor Roque era exatamente isso, estava aberto quando estávamos em zona 2, mas chegava à área quando estávamos na fase do último terço, para responder à tua pergunta. E o Paulinho entrou muito bem, fez uma assistência para o Lopes, que de cabeça falhou, passou ao lado, mais uma, foi uma bola que conseguimos recuperar. Futebol é isto, é eficiência, é eficácia. Como te disse, na primeira parte jogo equilibrado, segunda parte Palmeiras foi melhor, mas perdemos o jogo. Abel, boa noite. Se me permite duas rapidinhas. O Palmeiras vem com 3 jogos muito complicados, né? Inter fora, Fortaleza fora, Bolívar e na parte emocional também. Consegue essas 3 vitórias e hoje parece um Palmeiras um pouco ansioso diante do seu torcedor. E outra coisa, sair de uma Libertadores com um certo tipo de arbitragem, onde não é qualquer faltinha, é faltinha. Desculpa, eu sei que você não gosta muito do assunto, mas hoje o árbitro deixou o jogo muito picado, não deixou o jogo correr, e é óbvio que favorece ao time adversário que vem novamente retrancado. Será uma boa. Não, pode favorecer o Palmeiras também. Bota a bola no chão, né, Wesley? Bota a bola no chão, começa a trabalhar a retenção de posse. Se o árbitro pica muita partida é porque ele dá muita falta, certo? E aí a gente começa a cavar falta na entrada da área. Falar que o árbitro, de verdade, daqui a pouco a gente vê a resposta do Abel. Falar que o árbitro, Wesley, picotou o jogo e favoreceu o Bahia, pelo amor de Deus, mano. Você não tem noção de futebol alguma. Eu discordo mesmo aí do comentário do cara, porque, da mesma forma que prejudicou, um prejudicaria outro. Para mim, é a incompetência do Palmeiras que foi o resultado. Não adianta vir querer terceirizar as culpas. A culpa foi da própria definição do Abel, o que o time fez dentro de campo. Não adianta querer terceirizar. E é sempre esse passa-pano aí que vem com esse tipo de situação. É incrível, cara. Eu acho assim, vamos lá, a gente tem que pegar jogos que a gente perdeu desde o ano passado. Como foi esses jogos? Como a gente perdeu pro Corinthians no ano passado? Como que a gente perdeu pro Corinthians esse ano? Como que a gente perdeu agora pro Bahia? Há uma semelhança. Quem tá lá para entender essa semelhança é o Abel. Se a gente ficar caindo na ladainha que foi pelo juiz, que foi porque não era o nosso dia, as eliminações estão próximas. A gente tem agora o Ceará, depois na Libertadores a gente pode enfrentar esse mesmo Bahia. A gente precisa começar a entender por que a gente está perdendo jogos. Outra coisa da resposta que o Abel deu, o Vitor Roque se posicionava aberto, mas aparecia dentro da área. Cara, qual a dificuldade dele fazer jogar Vitor Roque e Paulinho juntos? Ponto positivo, inclusive, hoje, o Wesley, o Paulinho é um ponto positivo. Outro ponto positivo que eu achei é o Giai. Por mais que o gol acontece no setor onde está o Giai e o Benedetti, o Giai jogou muito bem. Eu achei o Paulinho, o Giai os acertos de hoje, o Wesley. Eu também gostei, Fernando. E eu acho assim, o que não casou legal ali foi Flaco, Vitor Roque e Paulinho junto. E o Paulinho como um meia ali, eu já não achei legal, velho. Não concordo. Eu acho que ele tem que trabalhar mais próximo para finalizar. Poderia ter deixado o Maurício em campo, não sei por que tirou o Aníbal. Então, assim, são várias questões, na minha opinião. Ele acabou mexendo errado e colocando o time estrategicamente errado para jogar também. Não, então a gente tá falando do jogo. Ele não tá criticando o poderoso Abel. A gente tá falando do jogo. Pergunta para fazer ao Messi e aos ingleses, falar do árbitro. Mas não foi pelo árbitro. Realmente o que eu acho é a quantidade de vezes que apita, que é absurda, mas pronto, enfim. É o melhor árbitro brasileiro, para que vocês saibam. Este é o nosso melhor árbitro. Mas concordo contigo em relação à parte... eu dizia mais em relação à decisão, acho que fomos afobados no último terço. Eu acho que conseguimos chegar, nós fizemos 15 finalizações dentro da área, acho que batemos o recorde, mas a verdade é que à baliza só foram 2, não é? Portanto isso demonstra que nós realmente aí temos que ter um pouquinho de mais, ser mais tranquilos, reduzir um bocadinho a velocidade, não ser tão precipitados para que a decisão e a execução sejam melhores para nós conseguirmos fazer o golo que nós tanto precisávamos. E como te disse, nós tivemos
oportunidades suficientes para poder fazer, mas acho que aí eu concordo, acho que nos faltou um bocadinho de ser menos afobados dentro da área, um bocadinho mais calma, mas não conseguimos, e dar os parabéns ao nosso adversário. O futebol é assim mesmo, ganha a equipa que consegue, se tem muitas oportunidades ou poucas, traduzir as que têm em golo, e nós, as 4 ou 5 que tivemos, não fomos capazes de traduzir nenhuma em golo. Mas enfim, isto é uma competição de regularidade, de uma temporada dura. Como disseste muito bem, temos vários adversários, não é só um, temos as viagens do nosso adversário, pouco tempo de recuperação, e pronto, temos que continuar o nosso caminho. Abel, boa noite. Falando sobre essa questão de viagem, né, o Palmeiras agora entra uma nova maratona, Ceará, vai para o Rio de Janeiro e depois para o Paraguai, mais uma maratona que o Palmeiras enfrenta fora de casa. Como você está dosando esse cansaço dos atletas, o quanto o time pode perder em entrosamento com essas trocas? E se você me permite, o Paulinho briga por posição onde? Em que local do campo você vê o Paulinho, se ele já está pronto para ser... Essa aqui é a única que eu me permito responder. O Palmeiras está em crise. Está em crise. Os caras ficam de 4 pro Flamengo e o Palmeiras tá em crise. Os caras lançam uma camiseta hoje, comido pelo Flamengo. O Flamengo enfiou uma trozoba de 40 centímetros no cu deles, e quem tá em crise é o Palmeiras. Mas vamos seguir com a live. Não, e o ídolo deles pipoca durante o jogo, né? O ídolo deles sente uma pancadinha, sai do time, mas quem tá em crise é o Palmeiras. É claro que tá. Claro que é uma crise. É uma crise, realmente são 7 derrotas seguidas. É crise mesmo. É uma crise. É uma crise, de fato. Bem tá o Corinthians. Claro. Que o próprio Dorival fugiu do jogo hoje, né? Porque já sabia o que esperava ele, né? Essa é a identidade do treinador do Corinthians. Fugiu do jogo. Óbvio, né? Óbvio que ele não ia comandar hoje, né? Óbvio. Titular, obrigado. Não, já vos falei aqui, o Paulinho briga pela meia-direita para o lugar do Facundo, já vos falei. Só que jogando o Estevão para substituir o Filipe Anderson, tirando o Maurício, claramente falta de ritmo competitivo, né? Tinha que meter ali um jogador e decidi meter o Paulinho meia, não tinha mais nenhum, né? O Veiga não pode jogar, eu também não posso jogar nessa posição. Portanto, acho que até entrou muito bem. Primeira vez que toca na bola, meteu a bola na cabeça do Lopes. Como te disse, eu posso procurar aqui 1001 desculpas. Eu acho que o jogo se resume a que eu te falei. Primeira parte muito bem, muito equilibrada. A segunda parte, na minha opinião, Palmeiras muito melhor do que o nosso adversário. Só que não é preciso lá ir muitas vezes, é preciso ir às vezes suficientes para... A gente tem que lembrar quando o Abel falou do Paulinho ainda no Galo. Ele não reconhecia ele como meia-direita. A pergunta é, quando que ele vai ser o atacante do time? Porque senão eu vou resgatar aquela coletiva de quando... tem uma coletiva de imprensa, não lembro que ano que foi. O Abel Ferreira, ao se referir a Paulinho, se refere ele a um atacante e não um meia-direita. Hoje ele jogou de meia-direita? Beleza. Hoje o Vitor Roque jogou aberto para a esquerda? Beleza. Agora, eles são atacantes e sempre foram. Sempre foram. A gente vai atrás dessa coletiva, quando ele falou do Paulinho, e eu vou trazer para vocês na semana. Ou, vamos tentar trazer... A partida dele foi muito boa. A partida dele foi muito boa. Só que a gente não pode aceitar tantas modificações de jogadores em detrimento de esse todos somos um, quando você pode ter os jogadores mais na posição. O Giai já ensinou isso. Outros jogadores também, o Endrick, por aí vai. Então, quanto mais os atletas estiverem nas próprias posições, o Paulinho mais perto da área, ele participou muito bem do jogo hoje, repito. Articulando, primeira bola que ele pegou, ele já levou perigo no cruzamento. As primeiras 4 intervenções do Paulinho, o Wesley, levaram perigo. Então, beleza. Hoje o Abel fez com uma meia-direita. É verdade. Fez uma meia-direita. Mas eu imagino que o Palmeiras não pagou tão caro nele para ele ser um meia-direita. Pagou porque ele é um atacante, fazedor de gols, até porque os números dele defendem isso quando estava no Galo. Jogando como visitante, isso é raro. Em geral, os times se acomodam. Mérito para o time do Rogério. O Rogério mexeu no time, o gol sai de 2 jogadores, né? Kaique e Cauli, que ele coloca em campo. Então tem mérito do Rogério. Teve um Bahia que chutou uma bola na trave, o William José. No começo do segundo tempo. Teve, é verdade, o Everton trabalhou menos, mas trabalhou. Então o Bahia estava vivo do jogo inteiro e eu acho que é uma vitória que já estava madura, sabe? O Bahia já tinha feito grandes jogos desde o ano passado, inclusive um com o Palmeiras, em que foi o Bahia que teve o problema da falta de efetividade em alguns momentos do jogo. E eu acho que é uma vitória da maioridade. O Bahia já merecia uma vitória como essa contra grandes rivais. Isso acompanha as palavras em relação à continuidade do trabalho do Rogério.
E até destacar uma questão de evolução que esse time do Bahia tem em relação à temporada passada, que em determinado momento parecia que o time atingiu o teto. Pecava muito na definição das jogadas, como o professor lembrou, mas era um time que falta, às vezes, repertório, profundidade de elenco. Então, às vezes, ao longo da partida não conseguia manter. E contra o Palmeiras, eu acho que mostrou isso. Tem capacidade de troca de jogadores que vêm do banco e resolve, como foi o exemplo do gol, mas também de um time que tem mais repertório. Hoje é um Bahia que gosta de ter a posse de bola, mas quando tem que ser um jogo mais vertical, acelerar, ele consegue fazer isso. Pelo amadurecimento do trabalho do Rogério Ceni e também pelo que incorporou no elenco, né? As contratações que fez. Então, acho que é um Bahia cada vez mais confiável no sentido de apresentar formas de jogo diferente, de conseguir manter o nível ao longo da partida. Por isso que hoje a gente olha, lógico que é um resultado impactante, até do da questão histórica, o Kaique falou, né? Primeira vez que vence no Allianz, primeira vitória do Bahia contra o Palmeiras em São Paulo desde 2012, eram 9 jogos. Mas acho que a gente tem que encarar como algo que não é surpreendente como outros tempos. Lógico, surpreende pelo fato do Palmeiras, um time tão dominante, que vinha de uma sequência de vitórias, mas pelo trabalho que o Bahia tem, um time que joga Libertadores, que vem fazendo um grande trabalho, acho que isso mostra a evolução da equipe. Do jogo em si, eu achei que poderia cair para qualquer lado a vitória. Assim. O Palmeiras, a meu ver, até ele desempenhou melhor. Assim, na questão de produção de chances, teve mais finalização, peca muito nas finalizações, mas não dá para falar foi injusta a vitória. Não, o Bahia teve muito mérito na vitória para conseguir da forma como foi. Conseguindo segurar um ataque como o do Palmeiras. Também tem a questão do ataque do Palmeiras ter desperdiçado as oportunidades, que a gente fala de muitas chances que nem necessariamente foram defesas do Marcos Felipe, mas muito pela falta de pontaria, que é algo recorrente. Mas não é algo assim a ponto de questionar o momento, falar, olha, isso daqui pode indicar algum problema que o Palmeiras venha a ter na temporada. Eu acho que foi uma questão muito pontual de dois times que fizeram um bom jogo. Como eu falei, poderia ter caído para qualquer outro lado. Acho que a gente tem muito mais a falar de forma positiva dos dois lados em relação à partida do que apontar os problemas que o Palmeiras apresentou. Então, acho que foi um jogo bem legal de ver. Os problemas que o Palmeiras apresentou, desculpe, André. Imagina. Foi o que disse o técnico, o Abel Ferreira. Teve problemas de finalização, né? Exato, então não dá para questionar que tá tudo errado, muito pelo contrário. Como tá ali na tela ali, agora tiraram, só porque eu ia falar. 21 chutes, 2 no gol, olha aí, ó. As finalizações. Agora colocaram na tela. E não foi por falta de tentativa do Abel, porque ele acabou com todos os atacantes possíveis, né? E o gol do... Acaba com todo mundo. O gol do Bahia, não sei se vocês concordam, se vocês de repente tiveram uma outra visão ali. Eu vi também uma falha absurda do Palmeiras. Eu vi mais mérito do Bahia. Muito mérito. Na jogada. Muito mérito. Teve alguma falha absurda da defesa do Palmeiras? Eu não vi. Não. Jogada bem construída. É claro que talvez o zagueiro pudesse antecipar, ou o Everton poderia levantar o braço, tentar. Mas aí é uma questão. Mas uma jogada normal e muito mais mérito do Bahia. Você concorda? Muito mais mérito do Bahia. Aliás, você falou na diretoria do Bahia, né? O curioso, né? É uma diretoria low profile. O atual presidente do Bahia, do clube associativo, é o Emerson Ferretti, ex-goleiro, né? Que foi goleiro do próprio Bahia, rodou em outros clubes. E a SAF do Bahia, que é gerida pelo Grupo City, então, assim, as decisões, Abel, claro que você tem os executivos aqui, o CEO é o Raul Aguirre, que é peruano, é o CEO do Bahia SAF, e o diretor de futebol é o Carlos Santoro. Claro que são eles que no dia a dia estão aqui tomando as decisões, mas eles respondem ao comando que está lá na Inglaterra. O comando do Grupo City de futebol tá lá. Então, não é assim, não, eu acho que eu tenho que demitir o técnico, peraí. Aí o cara lá na Inglaterra fala, mas por quê? Me explica por que você acha que tem que fazer. Então, porque perdeu 2 jogos. Então, porque o time caiu na tabela do Brasileiro. Esse é o projeto. E no Brasil é assim. Então, eu acho que uma das vantagens, é claro, não estou dizendo que a SAF é a resolução de todos os problemas, mas ela tem vantagens e desvantagens em relação à estrutura associativa. Uma delas não tem essa cobrança, essa pressão do dia a dia em cima da figura do presidente para demitir o técnico. Sabe? Essa é uma decisão tomada a partir de uma gestão que tem uma visão prolongada de futebol, de planejamento, de médio e longo prazo. E então, claro que pode cair o técnico em algum momento, mas a avaliação é feita dentro de uma visão profissional e não tomada no calor da emoção. Eu acho que essa é uma grande diferença. E esse momento em que o técnico pode cair, de preferência, no momento em que você vai avaliar o trabalho, né? Numa transição de uma temporada para outra.
antes de uma janela. Não o que acontece no Brasil, que chega técnico com um elenco já formado, chega técnico que forma elenco e vai embora, aí o outro herda um elenco com características que não são as características de jogo daquele técnico. Então também tem o timing para isso, né? Tem o momento certo para isso, de uma maneira muito racional. Embora no Brasil haja SAFs com um pensamento também não tão profissional, né? Sim. Tá vendo aí muita gente... Mas a diferença é que você está trabalhando num grupo internacional que tem excelência em todos os seus filiados, dentro da proposta que tem. Então, assim, tem um procedimento, tem um planejamento, tem uma ideia de trabalho, assim, a maneira de jogar do Bahia é uma maneira que é uma proposta global do Grupo City. Tem time na Austrália, tem time nos Estados Unidos, tem time no Uruguai. É claro, alguns com mais sucesso esportivo, outros com menos sucesso esportivo, mas dentro de um planejamento que é o que se pensa para cada um dos clubes. E no Bahia a gente vê um crescimento gradual, né, professor? Do investimento e dos resultados em campo. Se a gente pegar desde o primeiro ano da SAF, o Bahia já subiu alguns degraus e subiu de forma sustentada. O Rogério pediu licença quando ele assume, ele pediu licença para jogar de uma maneira que não era a maneira do Grupo City, porque ele tinha uma emergência de evitar a queda para a Série B. Em 2023, quando ele chegou e o Bahia lutou até a última rodada para não cair. É isso, é preciso ter uma filosofia até para você conscientemente dar um passo atrás em relação a ela, quando isso for necessário, para depois seguir o rumo, que é o que está acontecendo com o Rogério. E profundidade de elenco, o Dom que tocou, poxa, o Bahia tinha uma época que tinha um problema, né? Essa coisa da finalização. Mal tinha o Lúcio chegando, que o Rogério nem deu a camisa. O ataque era Tassiano e Everaldo. Então, agora, ontem tinha o William José e depois Lúcio, fechando, aliás, a única bola que o Everton pegou, acho que foi aquela do Lúcio, meio de lado, assim. Olha a diferença. Vamos lá, torcedor do Palmeiras, vamos fazer aqui um giro de notícias. Eu quero que você fique até o final, me acompanhe aqui, que eu vou dar uma opinião e eu, claro, quero a sua opinião. Você, torcedor do Palmeiras, você aí que está ali no dia a dia, que está ali acompanhando o Palmeiras nesse dia a dia, o teu comentário é muito importante aqui para o nosso canal, ó. Abel vê Palmeiras afobado em derrota em casa para o Bahia. Não fomos eficientes. O que você acha dessa fala do Abel? Faltou eficiência ali nesse arremate final ali dos jogadores do Palmeiras? Deixa aí o teu comentário, beleza? O treinador afirma que Verdão foi melhor no segundo tempo, mas pecou na frente do gol e deixou escapar pontos importantes no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira acredita que o Palmeiras não conseguiu evitar a derrota para o Bahia neste domingo pelo Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, porque, olha só, por causa de uma afobação da equipe. O Verdão criou boas chances, mas não traduziu em gols. Cara, o que acontece, eu acredito que é o que acontece na maioria dos times. Esse arremate final, essa finalização final. E aí, eu quero entrar num debate aqui com você, que eu não sei se você concorda ou não, mas eu acho que esse arremate final, essa finalização final, precisa ser treinada e eu acredito que é um fundamento básico do futebol. Por quê? Porque se você olhar lá da época que o Romário jogava, Ronaldo Fenômeno jogava, vocês viam esses caras que aproveitavam essas oportunidades de fazer aquele arremate final e eles não erravam. É impressionante. Então não tem a ver também, não tem muito a ver se o jogador é bom ou não, mas essa é uma habilidade básica, é um ofício básico principalmente de qualquer atacante, entendeu? Então, claro que eu não estou dizendo que o zagueiro tem que treinar, deveria, mas não estou dizendo que o zagueiro, por exemplo, assim como qualquer outro fundamento básico, domínio, posse de bola. Então, como qualquer outro fundamento básico, eu acredito que a finalização, esse arremate final deveria ser mais treinado. Então hoje você vê lá o Gabigol pecando. Já o Gabigol no Flamengo, se você parar para analisar, já no Flamengo ele já tinha esse problema de errar muitos gols, mas
também, quando tinha ali a chance de fazer, ele fazia. Só que para cada, por exemplo, se você for analisar, para cada 10 gols que o Gabigol perdia, ele fazia ali 2, 3. Então acaba que esses 2, 3 fica ali por alto, fica por cima, né? Então esse problema de arremate não é de agora, ele já vem, entendeu? Então eu acredito que o Abel Ferreira foi feliz aqui na sua colocação ao dizer que realmente faltou ali uma eficiência e faltou o time ser menos ansioso, ser menos afobado na hora de fazer esse arremate final. O que você acha? Deixa aqui nos comentários que, cara, o teu comentário ele é muito importante para o nosso crescimento. E claro, se você gostou, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, cara, que é muito importante aí para o nosso crescimento, que a gente está começando aqui agora, começando tudo de novo, beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!